queria já dizer duas coisas para você, que foram dois momentos que fazem parte da nossa vida. Eu conheci George no Instituto Cultural Steve Biko, né? George, até então, né, funcionário, estagiário, né, eu acho que a gente precisa estar falando um pouquinho desse lugar, do Instituto também, que o Instituto, assim como disse Steve Biko, nossas ações sempre são projetos políticos para a nossa comunidade, e não tem como pensar o Instituto Steve Biko não ser um projeto político de várias mãos para a nossa comunidade, né, e para mudar a história de muitos. E assim foi a sua. Assim mudou a sua história. Você tem um vasto caminho dentro do Instituto Steve Biko. E por que eu falo isso também? Porque tem dois textos que mexeram muito comigo, que foi o texto que você fala da carta aberta à Macota Valdina, aonde você pede permissão e bênção à Macota, a nossa saudosa Macota. E aí você diz a ela que os ensinamentos dela, a gente ainda vai continuar nessa luta, que ainda não acabou. E o outro, logo depois, você traz outra pessoa forte para o Instituto, que foi o professor Jaime Sodré. Duas entidades, dois ancestrais fortíssimos, que tiveram grande representação na nossa vida no Instituto Steve Biko. Nossos conselheiros, nossas vozes, das quais muitas vezes a gente não nos escutávamos, mas eles vinham como pessoas sábias, como pessoas que estavam ali para dizer para a gente e apontar os caminhos. Então, quando eu li a carta Macota, e quando eu li o bate-papo com Jaime Sodré, não vou mentir para você, as lágrimas me vieram, sim, porque a gente sabe que aonde eles estão cuidando ainda da gente, do nosso povo, guiando a gente de alguma forma ou de outra, eles estão nos dizendo também, nesse momento tão difícil, como a gente apontar, como a gente seguir o caminho. E eu acredito que foi nesse momento, mesmo da sua dor, dos seus medos, das suas angústias, eles apontaram a você denegrir um livro, denegrir a comunidade, denegrir a escrita. Não tenho dúvidas que eles estavam do seu lado. Então, George, conheci George em 2005, quando eu entro no Instituto Cultural Steve Biko, e nesse daí a gente faz uma grande relação, tem uma grande relação de amizade, de cumplicidade, e eu tenho orgulho hoje, realmente, jamais eu ia lhe dizer não, por estar nesse momento aqui com você, dividindo isso aqui com você, saber que você foi um projeto de várias mãos, e nessas várias mãos a gente consegue, que aí agora que você dá a sua fala, mas vai ter que sair, porque ele chega devagarinho. E esse projeto desse cara, que foi também um grande sonhador, estava entre tantos outros, pensando coletivamente. Eu não consigo vê-lo de uma forma diferente. Sempre pensou coletivamente as pessoas. Então, esse encontro dessa live aqui são encontros também de pessoas que se amam, pessoas que se gostam, pessoas que acreditam um no outro. Então, a você, Gel, saudações. Entendeu? Você é minha referência, você é minha referência. Vou ousar escrever mais. Te peço agora permissão para você sair e vir chegando devagarinho esse cara que a gente também sabe que é o nosso mestre, que quando a gente chama, ele nunca diz não. Ele nunca diz aqui, não. Volto já. Uma pergunta de aí para você. É muita ousadia chama ele de Madiba, né? Mas ele é o pai também de tantos. É esse cara, é essa pessoa ilustre, esse vereador, é esse fundador do Instituto Cultural Steve Biko e, com grande honra, presidente de honra e, antes disso tudo, um grande amigo que eu tenho, Silvio Humberto Passos Cunha. Falar de você, Silvio, não é fácil. Boa noite, Thaí Cristina, minha irmã, minha amiga, companheira de jornada. Estava lhe ouvindo aqui atentamente, falando, vamos dizer assim, de George, o nosso George, né? Que é o exemplo acabado que você falou dessa construção coletiva, é motivo de muito orgulho para todos nós.
é a prova cabal de que quando você investe em educação, quando você acolhe, investe em educação, acredita nas pessoas, há o resultado aí, há o talento aí, né? E é investimento, não é assim, chiclete, passa o gosto, joga fora. Aí eu estou vendo outros tantos aqui, tantas pessoas que estão aqui, quando você diz é fruto de uma construção coletiva, é mesmo, né? A gente acolheu, a Bixson completando aí 30 anos, você bem sabe disso, né? Contribuindo sempre, tem o dedo, as mãos, a cabeça, o tempo, a energia de tanta gente, por isso que ela continua a ser essa árvore frondosa. E os frutos, como nós sabemos bem, não caem distante da árvore. Então, leia os escritos de George aqui, né, fui convidado, entre as coisas, né, convocado, aí é um orgulho, eu fico muito orgulhoso assim, de saber que a gente sempre a gente tem bastão na mão, e saber que a gente pode passar o bastão. Assim, vai ali, mas assim, olha, o bastão está aqui, olha. Então a pessoa pega isso que você trouxe aí e eu acho que uma coisa é você ter agenda, né? Outra coisa é você ter agência, né? Então tem gente aí com muita agência e que termina interferindo na agenda, né? Como o George disse, você olha para a Ana Célia, está ali, né? Fez uma história, está aí, com a simplicidade, é assim, os grandes são sempre generosos e simples. Então a gente tem um bocado de gente simples, como diz assim, simples assim. Então, é porque a gente. E aí eu vejo lendo aqui e diz, poxa, que legal, que bom. Eu acho que é isso que a gente precisa, de muita leveza e saber que é investimento. Como eu estava falando hoje mais cedo, e aí com um grupo de 2 jovens falando pesquisa sobre música, e eu lembrando de uma conversa que eu tive com o Lazo, no nosso Lazo Matumbi, e ele disse, você sabe que é um dos grandes problemas nossos aqui, Silvio? Aquela frase que diz assim, baiano não nasce, estreia, e as pessoas acreditam nisso. Então não vê que é todo um trabalho, né? Muito suor, muito tempo de investimento para as pessoas florescerem. E quando floresce, daí. Daí George, daí Andréa, Janete, Juliana, Nívia, um monte de gente que está aqui assim, né? Renato. Eu estou vendo aí, um monte de gente aí. Estou vendo aparecendo aí no chat, nessas coisas. É algo que nos deixa muito orgulhosos. No sentido bom mesmo da palavra, assim, né? E assim, esse é um dos nossos. Silvio, assim, eu queria te perguntar sobre mais um livro, né? Nas suas leituras, que texto você acha que lhe chama mais atenção, que mexeu mais com você, principalmente porque é um livro que George também faz uma trajetória histórica, né? No momento que ele escreve, ele faz recorte de algumas coisas que aconteceram e que têm acontecido ainda, do ponto de vista ainda das relações raciais. Mas, assim, o que lhe chamou mais atenção nesse lugar também de ativista, entendeu? Como sempre, e do movimento negro, que você ainda acha, durante, não aqui a gente falando da nossa idade, mas dentro do que George escreve e do que a gente vivenciou, o que nesse algum texto que você acha que diz assim, poxa, essa história ainda continua, isso aqui ainda está assim, como é que é isso? Se teve alguma coisa, se nesse momento você se reportou até sua própria história de militância. Eu vou dizer o seguinte, algo que me chamou a atenção foi um texto que George traz, me parece que é o texto 6, eu anotei aqui bem. Né? Vou lá pescar ele. Quando ele diz, África, eu sou de lá. Uhum. Porque o que ele fala, né, o que ele retrata ali, para quem já teve a oportunidade de fazer o caminho de volta, né? E ele fez a primeira volta foi a Angola, e coincidentemente, meu primeiro retorno físico, né, foi a Angola. E esse encontro de experiências, ele escrevendo, né, o texto, à medida que você vai se debruçando sobre o texto, né, frase por frase ali,
o parágrafo, você vai dizendo assim, foi dessa forma que eu me senti, né? Não assim o encontro, quando ele disse que ele se encontra quando ele é convidado a ir a fila número 1 dos angolanos, e ele diz assim, eu sou estrangeiro, quer dizer, é um estrangeiro, entre aspas, é o retorno, né? É o retorno. Então isso é uma sensação, e ele ficou lá, acho que 28 ou 29 dias, né? Isso me tocou, assim, esse relato pessoal aqui me chamou muito a atenção, porque foi assim que eu, de fato, me senti em Angola, né? E depois refletindo quanto assim, nós que estamos do outro lado do Atlântico devolvemos também a africanidade para os povos, né? Os que permaneceram lá. Porque teve uma África que veio conosco, e essa África, quando a gente encontra com os nossos irmãos e irmãs africanas, né? A gente também devolve algo que eles não sabem qual é a experiência de ser negro na diáspora, né? Então isso provoca mudanças importantes, né? Na cabeça das pessoas, no ponto de vista desse resgate da ancestralidade, né? Então isso é algo que me tocou bastante nesse texto, né? Saber que a gente veio de lá e a gente trouxe uma África que foi fundamental até para manter a África lá. Manter, assim, é uma coisa que um dia eu gostaria até de sentar com Vagar para ficar pensando sobre, né, trazendo essas memórias, né, essas memórias que eu não sei de onde vêm, né, de tempos imemoriais, dizendo, olha, a travessia do Calunga Grande foi importantíssima para nós, porque foi isso que ajudou a preservar uma África que, se tivesse ficado, talvez, nessa coisa tão paradoxal e traumática da escravidão, né? Eu não sei o que seria, porque eles encontraram uma fórmula apesar dos milhões que ficaram nos caminhos, mas os 12 que chegaram do lado de cá, eles encontraram uma fórmula aí única, né, de vivência aqui na diáspora, que até de um texto que ele traz também, que me parece que é o texto anterior, A Diversidade do Continente Africano, onde relata ali 10 coisas que você deve saber sobre o continente africano. Né? Mas, embora teve uma que me chamou a atenção, que fala sobre as religiões de matriz africana, né? Que eu disse, da botei assim, Jorge deveria ter problematizado isso aqui, né? Porque essa ideia de que, com relação à religiosidade, que nem todo africano sabe sobre a religiosidade dele, sobre a questão do candomblé. Eu acho que tem uma coisa ali que é a visão cristã, a visão muçulmana também, que são religiões universais. Sim. Né? Mas aí eu lembro que eu assisti, como eu gosto muito de filme, eu assisti um filme, O Garoto e o Espelho, né? Que na Netflix, ele aí diz assim, que fala sobre essa questão de se fugir da ancestralidade. Aí tem uma frasezinha lá que diz assim, o cachorro sempre corre atrás do rabo. Então, eles tentam escapar e aí a ancestralidade faz, agora é sua vez. Agora volte, né? E volta, né, Silvio? Agora sim, outra questão também, Silvio, para a gente estar dialogando, né? Você, como professor, né, antes de tudo, educador também, antes de ser vereador, mas como é que você, pensando aqui, como é que a gente poderia, Silvio, construir um projeto político, né, enquanto vereador, para que essas leituras chegassem nos espaços escolares? Como é que a gente poderia pensar isso? Que desafio é que você acha que a gente tem enfrentado para que chegue mais como acesso de informação para os nossos professores? E aí eu digo, como sempre, agora mais do que nunca, os professores negros e os não negros. Tá aí. Como é que você se vê isso? Até como professor da universidade, só um minutinho, até como professor universitário, né? Como é que você também se vê nesse desafio das suas próprias escritas? Aí, eu acho que tem uma coisa aí que, às vezes, a gente tenta mostrar, tem uma realidade assim de discurso de terra arrasada, né? E tem coisas aí que eu entendo assim. O combate que nós estamos recebendo, os ataques, é do tamanho que nós nos tornamos.
Nós estamos na fase do que Gandhi chamaria do combate. Primeiro você é ignorado, ridicularizado, ridiculariza, ignora e depois combate. A gente está sendo combatido, né? Não são os nossos erros, são os nossos acertos. A 10.639 é uma realidade, a 11.645 é uma realidade. Você tem muito material aí. Assim, se as pessoas, a escrita nossa é uma realidade. Os embates, claro, se é disputa de poder, a escrita também é um discurso, é disputa de narrativa e é do poder. Por que vão dar narrativa para a gente? Agora, a gente precisa também entender que para conseguir esse espaço, né, você tem que focar também na política, porque a política escolhe. A política escolhe onde é que vai alocar verba, quem é que vai ficar em tal lugar, se você vai dar mais acesso ou menos acesso. É preciso entender que a política... Eu ouvi alguma coisa esses dias, ou foi ontem, eu não vou lembrar bem, porque às vezes às vezes eu ouvi alguém falar assim, é preciso entender que a política é vida. Né? E é vida, determina quem vive e quem morre. Assim, ontem, o relato da CPI, o relato de um quilombola, de Márcio, né? Um pai de uma vítima da Covid, que fez assim, eu estou acostumado com os embates porque eu sou de um quilombo. Né? Ele disse assim, eu sou quilombola. E ele foi muito brilhante. Ele foi brilhante ontem, ele falando assim, a política é vida. O que é decidido aqui, a causa é aqui dentro, falando do Senado, né? Então, se a gente não ocupar os espaços políticos, né, a gente vai... Porque as leis que foram criadas foi fruto de embate político, foi na política. Então, se a gente não se envolver na política, e se você vive numa democracia representativa, vai ter que ser na política. Então, ele disse, como é a política, o presidente escolher, por exemplo, a frase dele, do Márcio, não recebemos nenhum pedido, a maior autoridade do país nunca nos deu um simples pedido de desculpas. Pois é, Silvio. Pois é. Então, ao contrário. Ao contrário, muito pelo contrário, né? Então, assim, a gente precisa fazer outras escolhas. Agora, essas escolhas não cairão do céu. Ou todo mundo que está aqui vai se envolver e vai buscar outros, vai juntar gente. Não tem tempo para baixar a guarda, porque se a gente baixar a guarda, eles estão com toda a força, com todo o gás. Então a gente vai ter que se reconhecer, se ombrear, como diria a Macota Valdina, vai ser na escrita, vai ser com caneta, vai ser no celular, vai ser com WhatsApp, vai ser nas redes sociais, mas, sobretudo, você pode até faltar no WhatsApp, mas um lugar que você não pode faltar, sabe onde é? Nas ruas. A gente vai ter que ir para a rua, tá? A gente vai ter que fazer mobilização, porque se não for, assim, a gente tem uma prevista aí para 15 de novembro, eu fui com quase todas, se não for, se não mostrar a cara, como diz fundo de quintal, não, como é... Eu esqueci o nome dele, que ela já foi do fundo de quintal. Ele disse: quem cede a vez não quer vitória. Né? Jorge Aragão. Então, a gente não pode mais aqui, essas escritas aqui são políticas. Né? Então, o que a gente está fazendo é política. Agora, algo que você traz, assim, que é também uma coisa que George fala aqui, né? Que é essa questão da inveja, né? Como é que, da inveja, dos sentimentos menores, como é que isso atrapalha também a militância? A militância. Como as pessoas, às vezes, usam da lógica do caranguejo, né, que às vezes eu brincava, dizia assim, um sobe nas costas do outro, anda para trás, sobe nas costas do outro, para sair da panela, no final morre todo mundo. Mas todos os caranguejos, todo vira estatística. Né? Então, assim, se a gente não tiver esse discernimento, né? Essa capacidade de ouvir e de entender quem, às vezes, está na frente e saber esperar que chega a sua vez, a gente cai nessa coisa ególatra, nessa coisa que é humano, né? Porque a gente não é super-homem nem super-mulheres.
é do humano. Mas, assim, isso nos atrasa. Isso é A gente verdade. perde tempo. Então, é um momento muito, como você falou, assim, da vaidade ser trocada por solidariedade, né? Porque eles vão... É o que traz da carta de Lynch, né? Ele diz assim, não, essa carta existiu mesmo. Olha, não sei se a carta existiu, mas os fatos são reais e nos perseguem até hoje, né? Os fatos assim, são reais, são fatos. Então, usam com essa, dividir para poder reinar. Então, né, o que a gente precisa, às vezes, é discernimento, temperança, né? E muita paciência, às vezes, entre nós, mas também precisa de firmeza, porque tem alguns e algumas que atrasam, e quem está nos atrasando precisa ficar, velho. A gente precisa ir, né? Às vezes as pessoas confundem, assim, eu diria, você ter capacidade de ouvir, né? A paciência com fraqueza, você ser pacífico com passividade. E aí a gente está numa disputa, precisa entender isso, é disputa. A gente está numa disputa. Sinto muito, mas assim, a gente não tem muito tempo. Se a gente está numa disputa, Sim, Silvio. Sim. Uhum. A gente não pode baixar a guarda. Isso não significa que a gente não mantenha a nossa leveza, a nossa alegria, mas a gente precisa entender que o que cada um faz. Quando um professor entra na bico, que está ali dando aula, é uma atitude política. Quando o George escreve, é uma atitude política. O investimento que foi feito em George, quantos anos depois, né? Olha George aí, com doutorado, fazendo doutorado, escrevendo, é investimento. Então as pessoas precisam entender que é uma ação política. E se você, como disse, eu vou citar Michael Jordan, ele diz assim, olha, quando você vai de qualquer jeito, o resultado é de qualquer jeito. E a gente não pode fazer as nossas coisas, o que depende da gente, fazer de qualquer jeito. Porque o resultado aí, a gente só está jogando contra a gente. Exatamente, Silvio. É o que eu tenho. Está na hora da gente, né, Silvio, denegrir cada vez mais as nossas cabeças, as nossas mentes e as nossas ações.